Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E no último vídeo do ano, a gente não poderia deixar de fazer uma breve retrospectiva sobre este ano de 2020, que foi extremamente difícil, e também falar sobre algumas polêmicas que têm envolvido sobre a vacina contra o Covid. Então eu espero que vocês gostem, não esqueçam aí de se inscrever e ativar as notificações do canal. Antes de iniciar, eu não poderia deixar de agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigada! Estamos com mais de 100 inscritos, de um canal que é totalmente voltado a discussões mais acadêmicas, que tem como meta democratizar mais este conhecimento, que foi divulgado através de publicações no Instagram, no Facebook, entre amigos, que não teve nenhum tipo de auxílio financeiro para impulsionar o canal. Então, eu gostaria muito de agradecer aos inscritos, espero que vocês tenham gostado. E não deixem de fazer aí comentários e sugestões do que a gente pode abordar para o ano de 2021. Outra coisa também é que eu gostaria de agradecer muito a minha parceira do canal, que anda meio sumida, a Brenda, que foi totalmente responsável, vamos criar, vamos lá, foi responsável pelo design do canal, pela criação da vinheta, que tem como música de fundo, Bikini Girl, com a música Rebel Girl, que é uma música que caracterizou aquele movimento Riot Girl, que é um movimento muito importante nos anos 90 dentro do contexto feminista. Então, muito obrigada, Brenda, pela parceria e espero a gente estar junto com novos vídeos, com novos debates no ano de 2021. Bom, fazer uma retrospectiva do ano de 2020, a gente não vai poder deixar de falar algo que caracterizou a mídia, pelo mundo inteiro não se falava de outra coisa que é a questão da pandemia, o Covid-19. Essa doença ela vai surgir por volta de dezembro de 2019 ali na China e já em janeiro e principalmente em fevereiro ela vai se espalhar por vários países asiáticos e já causando uma grande mortalidade nas pessoas que adquiriam essa doença e se espalhando depois já por vários continentes, fazendo com que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tivesse que determinar e decretar medidas de caráter emergencial para tentar controlar e amenizar essa propagação. E aí, é claro, tentar se descobrir a cura ou um possível tratamento também para essa doença. Então é muito interessante porque a gente não imaginava que no ano de 2020 a gente pudesse vivenciar medidas de quarentena, de lockdown. Algo que era muito comum no passado, nos séculos passados, mas por as evoluções científicas, produção de conhecimento científico, pesquisas, vão se tendo o conhecimento e vão criando medicamentos e vacinas para controlar doenças como a varíola, febre amarela, peste bubônica, entre outras doenças que causaram muitas mortes no passado. A gente teve um caso também mais recente de uma doença que não se tinha conhecimento de como tratar a cura, que é o HIV, que causa AIDS, que foi uma doença que afetou o mundo ali por volta dos anos 80 e 90, principalmente. Se espalha também de forma muito rápida por vários continentes, causa milhares de mortes. E essa também é uma doença que foi muito estereotipada, que era vista no início como uma doença dos gays, que só afetava os gays. E ao longo do tempo foi se tendo maior conhecimento e aí, procurando aí medicamentos para um tratamento para amenizar as causas do vírus, do HIV, que causa AIDS. E aí a gente teve agora recente essa pandemia, que é um vírus que já existia, já apareceu em alguns momentos, mas acho que talvez o mais recente foi no ano de 2002, na China, que a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, aparece por lá, se espalha em alguns países, mas rapidamente foi controlada. E como isso tem mutação genética, vai existindo essas modificações, ela reaparece e aí de forma muito mais drástica e tentando-se pensar como controlar e como tratar essa doença. Então, se a gente pudesse resumir uma retrospectiva do que apareceu aí de um meme
do ano de 2020, das pesquisas que aconteceram no ano de 2020, o que é a pandemia? Onde fica Wuhan? Né? E o chinês come morcego? O que é lockdown? Né? O que é prática de quarentena? O que vamos fazer? O que é home office? Como é que vai existir esse fechamento do comércio? Quando que vai acontecer, né, a reabertura? Quantas mortes já aconteceu, né, nos países? Quais são as medidas de tratamento? Álcool gel, né, máscara, distanciamento social, entre outras, né, pesquisas que caracterizaram este ano. E a gente não pode também de esquecer, né, que gera todo aquele caos das pessoas indo no mercado, comprando papel higiênico porque acharam que ia acabar o papel higiênico, a própria falta de álcool gel, que é uma das medidas, né, sugeridas para tentar, né, se higienizar para combater, né, o vírus. Então, entre outras questões que caracterizaram principalmente esse ano, foi por causa da pandemia. Mas a gente não pode esquecer que também aconteceram, né? O contexto do desmatamento da Amazônia, as queimadas que aconteceram no Pantanal, as milhares de mortes de animais silvestres lá, que é uma grande perda que aconteceu para o Brasil neste ano. A gente também não pode deixar de relatar sobre os casos de violência doméstica que aumentaram por causa do isolamento social. A continuidade dos casos de feminicídio não é algo que foi causado pela pandemia, isso é algo estrutural que já acontecia no passado, mas é claro que por causa do isolamento social isso faz com que as pessoas estejam mais em casa. Então a gente vê ainda, né, muitos casos nesse sentido. Problemas relacionados ao contexto, né, que acontece nos Estados Unidos, o racismo, e os protestos que aconteceram, né, neste ano por causa da morte, né, de um homem negro nos Estados Unidos e que vai se espalhar pelo mundo inteiro e que infelizmente no Brasil, apesar de a gente ter protestos contra o racismo, não tiveram tanta proporção como aconteceu, né, em alguns outros países, porque infelizmente ainda se tem, né, a ideia de que no Brasil o racismo não existe, ou que o racismo é algo que, né, não impacta diretamente, né, o Brasil, porque com o fim da escravidão isso foi resolvido, e a gente sabe que não, né, o Brasil ainda tem, né, grandes problemas relacionados a isso. Então é muito importante a gente tratar, né, que o ano de 2020, basicamente, ele não foi um ano fácil, né? Até principalmente por causa das crises, né, também financeira, desemprego alto, problemas relacionados ao fechamento do comércio, causando também um grande impacto também na economia. Enfim, e é claro, né, pela falta do próprio contexto de se tratar, né, de haver um tratamento para o Covid-19. E que felizmente no final do ano a gente teve já, né, o anúncio de várias empresas de diferentes países anunciarem, né, a vacina contra o Covid. Só que infelizmente aparecem as inverdades, os mitos, né, as teorias da conspiração com relação à vacina. Eu não poderia deixar também de tratar isso no canal, de falar, gente, que tem muitas inverdades que aconteceram e que têm acontecido sobre a questão da vacina. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente falar, para uma vacina acontecer, né, dela ser colocada para a população como medidas sanitárias, antes de acontecer isso, vocês devem ter acompanhado, são os vários testes. Os testes, as verificações, e aí depois órgãos reguladores verificando todos esses testes, e se a vacina ela é realmente comprovada que ela faz esse processo de imunização, ela é aprovada e então possível de ser colocada como medidas sanitárias, como campanhas de vacinação. Se isso já está acontecendo em vários países, é porque esses órgãos regulatórios já verificaram, né, essa eficiência, a eficácia da vacina. Isso ainda não aconteceu pela Anvisa, porque a gente sabe que a Anvisa é um órgão nacional que depende também de algumas medidas do governo, mas, né, é importante a gente relatar que se isso já está acontecendo é porque ela já se passou por essas etapas, por essas verificações dos órgãos regulatórios. O que é importante falar é que o próprio Brasil, né, teve muitas doenças que afetavam o Brasil, né, e que por medidas
sanitárias, o Brasil começa a implementar, né, vacinações e campanhas de vacinação, inclusive isso já até gerou uma revolta no Brasil, que é chamada a rebelião, a revolta da vacina, que acontece em 1904, que por também, né, a vacina, né, ela é colocada como algo obrigatório, e não só como obrigatório, mas medidas autoritárias vão sendo colocadas sobre a população, e é claro que a população ela não gostou, né, do que estava acontecendo, e propriamente essa revolta da vacinas vai ser por medidas do próprio governo, Rodrigo Alves, no período como presidente, que vai desalojando milhares de pessoas do Rio de Janeiro para urbanizar e melhorar, né, a cara do Rio de Janeiro. Realmente o Rio de Janeiro ele era, né, uma cidade muito suja e conhecida pelos estrangeiros como o túmulo dos estrangeiros. Muitos navios nem atracavam no Rio de Janeiro com medo da cidade por causa das doenças que afetavam, né, afetaram aquele período da cidade. Então, por medidas sanitárias, foram tentando-se, né, controlar essas doenças e tentar melhorar a cara do Rio de Janeiro. Só que essas medidas foram medidas extremamente autoritárias, desalojando milhares de pessoas, e por isso que a gente fala, né, da própria, né, criação, né, das favelas nos morros do Rio de Janeiro, porque essas pessoas que estavam na cidade foram, né, desabrigadas, expulsas das cidades, e sem ter um lugar para elas irem, elas foram para os morros. E aí o grande problema nesse período é que os policiais invadiam as casas das pessoas e vacinavam as pessoas à força, sem elas quererem, né, se vacinar, e até por causa que isso tinha aquela imagem muito do contexto do governo, de ser um governo autoritário, então essas medidas elas não foram muito bem vistas. Mas que no final das contas foi extremamente positivo, né? Não as medidas autoritárias, não é isso, mas a questão da vacina, porque depois se fez, né, a caráter não obrigatório, mas diversas campanhas de conscientização da vacinação, e isso passou a dar muito certo. Então, várias doenças que afetavam o Brasil acabaram sendo erradicadas ao longo do tempo, como sarampo, né, rubéola, cachumba, entre a varíola, né, principalmente, e foram erradicando essas doenças que, né, afetavam o país, e não só o país de forma mundial, mas o Brasil ele vai tendo medidas sanitárias e passa a ser um grande exemplo mundial depois na área da saúde, nessas campanhas de vacinação. Bom, e com a criação, né, o desenvolvimento da vacina contra o Covid por essas diferentes empresas de diferentes países, também tem vindo junto com ela, né, algumas inverdades, mitos e teorias da conspiração que têm gerado medo, ansiedade, né, essa polêmica e um certo caos na população. É um movimento, existe um movimento muito forte, não só no Brasil, mas como no mundo, que é esse movimento contra a vacina, que é um movimento que fica colocando, né, de que a vacina ela não seria segura. Então, se a vacina ela é colocada como uma medida sanitária, governamental e, né, para ser feita para a população, existem órgãos regulatórios que fiscalizam tudo isso para aprovar essa medida. Então a gente já sabe que vários países, como o Reino Unido, a União Europeia, né, o conjunto dos países ali, Itália, Espanha, França, já têm iniciado suas medidas de vacinação. Também outros países acompanhando esse processo. Então são medidas que são fiscalizadas antes por esses órgãos regulatórios que verificam a vacina, a eficácia dessa imunização dessa vacina e só depois disso aprovar como uma campanha sanitária para colocar isso para a população. Então, né, se não é segura, isso não teria sido, né, aprovado por esses órgãos regulatórios. Inclusive no Brasil a gente tem a Anvisa, que é um órgão regulatório bastante conhecido, bastante eficiente, reconhecido mundialmente, mas como é um órgão governamental, ele ainda depende, né, do governo para realizar isso, e aí infelizmente a gente está, né, num processo extremamente demorado, e não sabemos ainda quando que vai acontecer isso no Brasil, né? Essas campanhas e realmente o processo da vacinação contra o Covid. Uma outra coisa que a gente tem escutado, porque eu tenho uma imunidade boa e eu não preciso me vacinar. Mentira,
né? Mesmo que você tenha uma imunidade boa, você pode, né, ser afetado pelo Covid, e não só isso, também passar para outras pessoas que tenham ainda uma imunidade mais baixa e o efeito ser muito, né, pior, e claro, né, tendo como, né, o contexto da morte. Então, né, outra coisa, basta só algumas pessoas se vacinarem e eu não vou me vacinar porque eu não preciso. Gente, né, para que o controle disso tudo seja realmente efetivo, é necessário que uma grande parte populacional vá se vacinar, ou seja, ocorra esse processo de vacinação, essa conscientização que é importante, não só por causa de mim, mas por causa de outras pessoas também, né? Um contexto de sociedade, um contexto de coletivo, né? Então isso é importante. Por isso, de todas essas campanhas que aconteceram ao longo do tempo, né? Para se conscientizar de que é importante, né? Algumas doenças existir essa vacinação. Outra coisa também que tem sido colocada, e porque a vacina ela vai instalar um chip da besta, um chip que vai controlar, né, todo o nosso, vai controlar e vai eliminar o nosso processo de liberdade, toda a nossa liberdade. Isso é um mito que aparece por causa de uma palestra do Bill Gates que ele faz lá em 2015 no TED Talk. E ele fala sobre uma possibilidade de um novo surto pandêmico, e o que seria feito, né, se acontecesse isso. E ele faz lá uma proposta de uma tinta, que seria como se fosse um certificado de vacinação, que é uma tinta nanotecnológica, que em alguns lugares pudesse já aparecer se você foi vacinado ou não, que é algo extremamente interessante, não é um chip, né, é apenas uma tinta, que auxiliaria, por exemplo, essa circulação de pessoas em diferentes locais, né, do país e também pelo mundo. E aí começam esses mitos a aparecerem. Não só isso, né, o mito de que a vacina causa infertilidade, porque tem lá um composto que pode, né, também, né, isso é mito. Porque a vacina vai causar mutações genéticas, né, como o próprio, né, o Bolsonaro fala, virar um jacaré. Gente, isso é mito, isso é verdade. Todos os processos de verificação, né, estariam impedindo se realmente isso acontecesse, né? A gente tem então, né, outros, porque a vacina ela vai tá levando junto com ela outras doenças, como por exemplo o vírus da HIV, enfim, né, são muitos mitos que têm aparecido, gerado, né, esse caos, essas polêmicas que agravam ainda mais a situação. Por isso que é importante a gente verificar o que é mito, o que é uma teoria da conspiração, o que é de fato verdade. E também todo o processo de conscientização sobre a importância da vacina, né? De todas as vacinações que aconteceram já ao longo do tempo e como foi importante esse processo sanitário, né? Do controle das doenças que aconteceram no passado. E se a vacina, né, ela ocorre e já está existindo um processo, né, de imunização da população, é porque ela passou por verificações, testes, pelo órgão regulatório, que no caso no Brasil a Anvisa, como eu já comentei, que é um órgão extremamente, né, reconhecido não só no país como um órgão importante, né, e efetivo e eficiente, como um órgão também reconhecido no ambiente, né, no contexto internacional. Então nós esperamos que isso aconteça logo no Brasil, né? A gente sabe que o processo de vacinação já está acontecendo em alguns países e o Brasil está ainda atrasado, com um certo delay nesse contexto. Então esperamos ansiosamente para que isso aconteça logo no ano de 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem aí, né, de fazer seus comentários, curtir, como mesmo falei. Nos sigam também, né, no Instagram. E se cuidem, gente. Espero que vocês tenham um bom final de ano. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.